Fala pessoal, tudo bem? Andrei da Academia FP&A. A gente está aqui para falar um pouquinho hoje sobre ponto de equilíbrio. Então isso é muito comum as empresas, quando estão fazendo o seu planejamento ou estão iniciando até mesmo uma empresa, precisar saber qual é a quantidade ou volume, enfim, depende do que a empresa está abrindo, que ela precisa vender para que ela pelo menos consiga zerar a sua equação, zerar a conta ou pagar a conta, chegar no ponto de equilíbrio, que é o que a gente vai explicar um pouquinho agora. Então assim, a gente fala ou é em quantidade, esse ponto de equilíbrio, ou em volume, mas para vocês entenderem o que é as duas coisas. Então, quando eu vendo sapato, eu vendo quantidade de sapatos. Quando a gente vende, por exemplo, volume, eu vendo quilos de carne. Então, a gente chama de quantidade ou volume. Então, a lógica do cálculo de ponto de equilíbrio é a empresa saber quanto ela precisa vender, que quantidade ela precisa vender, que volume ela precisa vender, para que ela tenha o equilíbrio nas suas contas. Ela consiga pagar todos os seus custos variáveis, todos os seus custos fixos e não sobre nada. Ela sabe que vendendo dali para frente, ela vai começar a ter uma rentabilidade, sobrar no caixa, ter lucro para realmente a empresa prosperar e avançar. Legal? Bacana? Vamos ver um pouquinho então como que se faz isso na prática? Vamos lá. Então, ponto de equilíbrio em quantidade ou volume. Então, quanto a empresa precisa vender, qual quantidade precisa vender ou qual volume precisa vender, para que tenha ponto de equilíbrio, para que a empresa não tenha nem lucro, nem prejuízo. Vamos lá. Vamos partir de uma premissa de novo assim de uma empresa que ela venda ração. Então, ela é uma empresa, pode ser uma pet shop, pode ser uma agropecuária ou pode ser uma indústria que produz e vende ração. Então, ela tem um custo de ração de R$8 por quilo. Então, todo produto que ela vende, toda ração que ela vende, cada quilo que ela vende custa R$8, tá bom? E ela tem um custo de frete para trazer essa ração até a agropecuária ou até a pet, ou esse custo para entregar nos clientes que ela atende de R$1 por cada quilo de ração que ela vai vender. Então, R$8 de custo de ração, R$1 de custo de frete. Ela tem aí outras despesas que são variáveis, que são percentuais sobre o preço de venda que ela pratica. Então, no caso aqui, a gente está trabalhando na simulação que a gente está fazendo com impostos, que é um percentual sobre o preço de venda de 18%. Ela paga uma comissão para a equipe de vendas. Então, se é uma equipe que está no campo vendendo, que está no mercado vendendo, então está visitando os clientes para motivar essa equipe, para remunerar essa equipe, ela paga uma comissão de 5%, mas também poderia se aplicar, por exemplo, uma pet shop, uma agropecuária, para que o vendedor que está lá no balcão atendendo o cliente e vendendo, ele incentive o cliente a comprar, ou incentive o cliente a comprar mais, uma maior quantidade, que vai ser bom para a empresa. Então, uma forma de incentivar é pagando uma comissão. Então, aqui na nossa simulação, tem uma comissão de 5% sobre o preço de venda. Aí a gente atribuiu uma perda de 3%. Essa perda, de novo, ela pode se dar de várias formas, mas é importante que a empresa tenha essa medição, tenha esse acompanhamento, para entender realmente as perdas, porque é uma despesa variável. Então essa perda pode ser, vamos pegar de novo o exemplo da pet shop ou da agropecuária, pode ser uma perda na hora de pesar uma ração a granel, ou na hora de ter uma ração, uma fura e tem uma perda ali, ou numa indústria, no processo produtivo tem uma perda. Então a gente está dizendo que tem uma perda de 3% sobre o preço de venda. Então esse controle foi feito, identificado, e a gente está registrando ele aqui e vamos colocar ele na equação matemática que a gente vai estar fazendo para calcular o ponto de equilíbrio. Então, perda é 3% sobre o preço de venda, legal? E a empresa, ela pratica um preço de R$26,47. Então, esse preço, a empresa chegou nesse preço a praticar porque ela entendeu que é um preço que ela está no mercado, que é um preço equivalente, que ela vai conseguir fazer girar o produto dela com esse preço. Então, é um preço que ela entende que consegue praticar. Então, o preço de venda é R$26,47. Então, é um preço que ela vai estar trabalhando no ponto de venda. E a empresa identificou também, mensurou, que ela tem um custo fixo para manter essa estrutura toda, que aí pode ser um aluguel, pode ser a equipe de vendas, pode ser a depreciação do equipamento, enfim. Toda a estrutura de custo fixo dela identificou que custa R$15 mil. Então, ela vai precisar fazer um ponto de equilíbrio de forma que ela consiga cobrir todas essas despesas. Então, o custo da ração, o frete, os impostos, a comissão, as perdas e esse custo fixo que ela tem. Então, ela precisa fazer um ponto de equilíbrio onde ela consiga cobrir todas essas despesas. Legal? Então, vamos lá.
Então a pergunta é, quantos quilos a empresa precisa vender para chegar no ponto de equilíbrio? Bacana? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E aí o primeiro passo para a gente chegar nessa equação e ter essa resposta é descobrir qual é a contribuição marginal por quilo. Então quanto a empresa tem de lucro por quilo antes de cobrir os custos fixos. Então a gente precisa descobrir isso, tá? Então o primeiro passo para descobrir isso é transformar tudo para a mesma base. Então a gente vai pegar todas essas despesas percentuais aqui e vamos transformar em reais por quilo. Então a gente tem tudo na mesma base. Ó. Eu tenho o preço de venda aqui em reais por quilo, eu tenho o custo da ração, eu tenho o custo do frete. A gente calculou agora aqui o imposto, 18% sobre o preço de venda. Então 18% aqui, que é os 18% sobre os 26,47 dá 4,76. A mesma coisa para a comissão, então 5% sobre 26,47 que dá 1,32 e as perdas 3% sobre o preço de 26,47 dá 79 centavos. Então a gente transformou tudo na mesma base. Então agora a gente consegue calcular a margem de contribuição, a contribuição marginal aqui no caso por quilo, legal? Então vamos lá, a contribuição marginal por quilo ela dá 10,59. Vamos ver a equação aqui, ó. O preço de venda, D11, que é aqui 26,47, menos D5 e D6, que é esses dois valores aqui, que é o custo da ração mais o custo de frete, menos E7, E8 e E9, que é os impostos por quilo, a comissão por quilo e as perdas por quilo. Legal? Entendido? Então, chegamos na contribuição marginal. Então, ou seja, cada quilo de ração que a empresa vender, depois de pagar todos esses custos variáveis, pagar o custo da ração, pagar o frete, pagar os impostos, a comissão e as perdas, vai sobrar para a empresa R$10,49. Mas espera aí, ela precisa cobrir, depois de pagar tudo isso, R$15 mil. Então, quanto que ela precisa vender? Vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo, tá? Vamos trazer para cá para o cantinho para ficar mais fácil para todo mundo entender e ficar bastante didático. Então, ela tem um custo fixo de R$15 mil e a contribuição marginal por cada quilo que ela vende sobra 10,59. A equação é simples, tá? O ponto de equilíbrio de quantidade é a divisão das duas informações. Então, eu divido o I5 por I6, eu divido o custo fixo pela contribuição marginal por quilo. Então, divido 15 mil por 10,59. Eu chego num número de resultado de ponto de equilíbrio de 1.417 unidade. Então, o ponto de equilíbrio, a empresa precisa vender 1.417 unidades desse produto que ela pratica, que ela trabalha, para que ela consiga cobrir todas as despesas delas variáveis e ainda consiga cobrir o custo fixo. Mas será que está certa essa equação? Vamos fazer a prova real? Vamos sim. Então vamos lá. Então vamos fazer a prova real. Quantidade, 1.417. O custo da ração. Então se eu preciso de 1.417 quilos de ração e cada quilo custa R$8, eu vou precisar de R$11.333 de custo de ração. O frete, então se é R$1 por quilo, a equação deu direta aqui, né? Então 1.417 quilos de ração, R$1 por quilo, eu vou gastar R$1.417 de frete. Vamos lá, vamos seguindo. Mesma lógica. Impostos, 1.417 quilos, ou enfim, por R$4,76 de imposto por cada quilo que a gente vende, 6.750. Eu vou gastar de comissão 1.875 e vou gastar de perdas 1.125. Então, esse é o total de despesas que a empresa tem nesse âmbito aqui. Qual é o faturamento que ela vai ter? 37.500. Vamos lá, então. Se eu vendi 1.417 unidades por R$26,47 cada unidade, eu vou chegar num faturamento de 37.500. E aí a minha contribuição marginal é 15 mil. Vamos ver aqui? Então eu pego o meu faturamento e desconto todos esses gastos que a empresa tem, sobra 15 mil. 15 mil de contribuição marginal é exatamente o custo fixo. Então a empresa chegou no ponto de equilíbrio. Ela, antes de pagar o custo fixo, ela conseguiu gerar R$15 mil de contribuição marginal, que é o mesmo montante que ela tem de custo fixo. E ela chegou no ponto de equilíbrio. Ela não vai nem ganhar dinheiro e não vai perder. Ela consegue cobrir todos os seus gastos no mês e sem ter prejuízo, mas também não sobra nada. Então ela sabe que a partir daí, então, as quantidades adicionais que ela vender, ela vai começar realmente a ter lucro, a ter sobra de caixa, a ter sobra para dividir para o sócio, enfim, para tudo isso. Legal, pessoal? Então a equação fechou, a prova real bateu. Legal. Se vocês gostaram, então curtam, compartilhem, deixem um like aí para nos ajudar. Valeu, obrigado.